Começa agora o nosso encontro Viver e Pronto, Caminho Profundo, que há mais de 30 anos, aqui no meu viver interno, se envolve com a busca permanente do encontro, do reencontro de todos os níveis da sua percepção no teu cérebro emocional, conduzindo pessoas seguidamente a descobrir, entender-se, recuperar, incorporar o viver, o existir, o escolher-se, o curar-se permanentemente, que é a função de um corpo que vive por todos os meios possíveis. Esse é a história de Caminho Profundo, Viver e Pronto. Gaste um tempo, segure um tempo, fique conosco para que você possa se envolver decididamente com esse entendimento. Enfim, respire calma e tranquilamente. Começa agora o nosso encontro Viver e Pronto, Caminho Profundo. A integração, o sincronismo de você como aquilo que você nasceu divinamente, um todo, um ser que nasce para viver e pronto. Um ser que busca, através de bilhões de anos de evolução, a expertise cada vez mais clara, profunda de adaptar-se. Adaptar-se não é algo que se submete, é a capacidade intrínseca, visceral, existencial de um ser divinamente, em qualquer circunstância da vida, encontrar a solução adequada, real. É muito além do que é certo, do que é errado, do que é o bem e o que é o mal. Fique comigo, gaste e retenha poucos minutos. Permaneça atento, ligado, para quem sabe você ter contato de uma vez por todas entre qualquer coisa que você jura que já aprendeu e sabe de fato. Algo que é a respeito existencialmente do seu viver, da coisa mais divina, além da sua percepção e da sua mente. A sua mente é um atributo da evolução que permite uma espécie, natural e seletivamente, escolher e perceber a realidade concreta e construir mecanismos funcionais, neurobioquímicos existenciais para fazer aquilo que não consegue evitar, viver e pronto. Parece pouco, mas é além de pouco. Pense, retenha, guarde isso com você. Caminho Profundo, há mais de 30 anos, se envolve seguidamente conduzindo pessoas a essas descobertas, a esses encontros, essa ampliação maior e cada vez maior e mais ampla, total, da inteligência além de qualquer inteligência, que está acima de tudo, que permite olhar, perceber, construir, escolher e viver. A integração profunda entre tudo aquilo que a vida racional, consciente, inteligente, evolutivamente oferece para essa espécie, que a gente chama de minha vida, e a integração absoluta, simbiótica com o viver, constrói o estado pleno de paz existencial. A paz é algo além de sublime espiritual. A paz é a inteligência perceptiva maior, adaptativa, que um corpo, que uma vida conquista no território onde a vida acontece. Simples, absoluto, é a seu respeito e pronto. Infinitas alterações de consciência percebidas no ser pensante desde que nasce, vai desenhando e construindo o modelo possível existencial, onde ele desenvolve ou não desenvolve habilidades e capacidades e respostas funcionais adaptativas. Enfim, a seu respeito. Alterações de percepção de consciência é muito além do que se fala da hipnose ou a hipnose clássica, algo de poder ou não. A palavra hipnose traduz de uma maneira
muito pobre a experiência vital existencial de um ser vivo, a capacidade de alterar a percepção dele do momento e focar em alguma coisa e construir o seu adaptar-se. É um recurso neurobioexistencial, longe de poderes especiais ou não. É a faculdade do viver, a faculdade do existir, do escolher-se. Isso é a seu respeito. Isso independe de cultura, de classe social, de cor, de pele. O aprendizado é através da experiência, da percepção. Onde a experiência, a percepção, o ser pensante tem o recurso que, através da mente, desenhar a experiência e perceber a experiência sem ter experimentado, mas o aprendizado que conta, aquele que faz a diferença, aquele que te torna divinamente eterno, é a experiência, é a percepção. E não é a experiência que dá certo. Há vários caminhos de se descobrir informações sobre experiência. Há caminhos lógicos, racionais, bancos de escola, cultura, leitura, mas o aprendizado real, aquele que decide aonde você vai, acontece no nível mais profundo da experiência, da percepção. Não tem experiência boa ou ruim, a experiência são o momento onde um sistema nervoso, onde a mente constrói e redesenha capacidades, habilidades e respostas funcionais. Visite o nosso Instagram e veja lá e saiba tudo sobre essa jornada há mais de 30 anos, tudo sobre mim. E pronto, aquilo que diz respeito, sim, ao envolvimento em algo que jamais eu me afastei. É como e de que maneira a vida vive em você e, na maioria das vezes, apesar de você. Retenha, gaste mais um tempo, fique por aqui, vamos em frente. Em frente, porque o tempo é algo que hoje cada vez mais é explorado com uma rapidez violenta. É algo que a gente olha e já viu, já conhece, mas gastar o tempo é ganhar o tempo suficiente para descobrir-se existencialmente o caminho da paz. A paz é absoluta, a paz é existencial, a paz é aqui, no viver, na terra, nesse ambiente, contracenando com todos os outros. A paz é a despinotização daquilo que, por alterações de consciência, as pessoas passam. Através de sucessivas alterações de consciência, desde que você aflorou daquela nascente, você vai construindo, se auto-hipnotizando sem nem saber e construindo conceitos, preceitos da sua capacidade, da sua potencialidade existencial de transitar nesse ambiente, no mundo do outro. E esse mundo do outro, a hora que a gente olha, está lá a origem das origens, o essencial, que é a caça. Você é um caçador existencial. Isso significa que a tua construção de convicções e crenças e percepções, ampliando a sua mente, te conduz a crescer, aprender, se desenvolver profissionalmente, se alocar, se atualizar cada vez mais com tudo aquilo que a informação e o mundo atual, moderno da inteligência está presente. Da inteligência artificial. A inteligência artificial é um produto, é um subproduto da mente humana, é, na verdade, um recurso a mais de adaptação e funcionalidade. Então, caçador, a sua profissão, a sua história, a sua capacidade de transitar nesse ambiente, fazer a sua carreira, construir as suas coisas, construir a sua paz emergente, natural, e descobrir que você aprende como aprende tudo aquilo que for útil, decisivo para você se construir, desde que internamente a tua percepção real, existencial, enquanto caçador, se liberte de bloqueios, temores, traumas e microtraumas. Esse é um trabalho profundo
inerente a você. Existem cursos, treinamentos presentes de tantas maneiras para que você construa rapidamente a sua habilidade, a sua capacidade ampla, total da sua caça, que é a sua profissão, que é a sua busca de energia. Agora, isso precisa que seja experimentado interna, inconscientemente, chegando à experiência visceral profunda que te permite dali para frente desenvolver natural, espontaneamente, a inteligência maior e ampla, total, a inteligência que está além, um pouco antes da sua crença espiritual, a percepção clara, ampla, total do ambiente da caça nessa vida construída pelo pensamento. É disso que se trata. Então, experimente, visite o nosso Instagram e saiba tudo sobre mim, sobre essa história que não se jamais se afasta dessa coisa, de como a vida vive pronto, como a vida caça e se garante. E mais do que isso, do outro lado, a questão da afetividade. Afetividade não é quanto os outros me afetam, pensa nisso. Afetividade é quanto eu afeto os outros. Essa é a construção básica. A afetividade está ligada intrínseca, visceral, existencialmente às primeiras experiências construídas de quanto eu sou capaz de sobreviver no ambiente pensado, quanto eu sou capaz adaptativamente de transitar sobre esse ambiente do outro desde que eu aflorei da nascente. Isso não é místico. Não é sobrenatural. Não, é como a vida vive pronto. A busca da felicidade, os desencontros da felicidade, da ideia seguida de que alguém tem que gostar de você soberanamente, a tal jeito que inconscientemente, sem você se dar conta, você atinge a narrativa construída da proteção total além do ventre da sua mãe. Enfim, aqui faz a diferença. O apaixonar-se, o desapaixonar-se, o apaixonar-se profundamente está ligado intrinsecamente, visceralmente, existencialmente à proteção plena e total. E quanto mais elevado o nível de paixão, e por isso quase sempre, ou todo sempre, a paixão é passageira, que é o limite total da hipnose plena total na busca da segurança existencial, visceral a qualquer custo, por mais que você negue isso. E por isso, a experiência do viver na paixão acaba frustrando num dado momento, quando a gente descobre que por mais que a gente conquista e tem aquilo, a gente é refém. A gente não resolve aquilo construído por traumas e microtraumas na nossa infância, nos nossos primeiros 7 anos. Há pessoas que sofrem desesperadamente e retardam a vida profissional, a caça, buscando de qualquer jeito, se ocupando de ser amado, ser gostado por alguém. Pense nisso. Desapaixonar-se, na verdade, é quando a percepção começa a descobrir que, por mais maravilhoso que seja aquele estado, ele não é um fim em si mesmo. Ele acaba sendo uma limitação do adaptar-se. Enfim, retenha, guarde isso com você. Eu não estou tirando o valor imenso que tem dos estados de querer, gostar, amar, e o limite do limite, a paixão absoluta, total, plena, por mais que ela dure pouco tempo ou muito tempo. Então, desapaixonar-se é despinotizar-se de vez. Tal qual na caça, na evolução da profissão, do seu crescer, do seu treinamento, é preciso se deshipnotizar de tudo que você foi hipnotizado, das alterações de consciência que você viveu e que construiu limitações, barreiras, bloqueios
que limitam até a tua percepção de quanto capaz você é. E é muito mais do que o seu potencial. O potencial de qualquer cérebro adaptativamente é infinito. A informação, o ambiente, aquilo que acontece é uma clareza absoluta, total para ser buscada, para que, enfim, a evolução maior transcenda as fronteiras do racional, do cognitivo e tenha uma visão ampla, total, geral e plena de tudo aquilo que ocorre em volta do seu viver. A outra questão, o outro nível, além da caça, da profissão, além das questões da afetividade, as questões da aglutinação, do pertencer, do fazer parte do grupo que a gente chama socialmente, as interações, as integrações, onde pessoas vivem sofrendo e correndo atrás em busca de amizades sinceras, profundas em todos os níveis, e sentindo uma incapacidade potencial de transitar e relacionar, ou mesmo uma obrigação de tentar se relacionar a qualquer custo. A vida é simples. O viver é simples. A minha vida, sem saber como e nem porquê, complicou tudo isso até hoje. Mas o viver é absolutamente simples. Uma coisa que é simples não necessariamente é fácil, porque fácil é aquilo que não precisa ser feito. E a simplicidade do viver precisa ser reconstruída, reposta, integrada no caminho da paz absoluta. A paz envolve um corpo, envolve a saúde, envolve as transições mentais para todos os níveis. O teu cérebro, ele é o teatro onde a mente acontece. A mente transcende o seu cérebro. A mente flutua livremente, construindo conexões e possibilidades infinitas que a maioria das vezes você não conhece. A mente não é tratável. A mente aprende mesmo que não aprende. Às vezes, e na maioria das vezes, é tão importante que a mente desaprenda e se desaprenda pela surpresa, porque para você aprender algo diferencial, algo que aumenta, você precisa desaprender tudo aquilo que você acredita piamente que é o final do conhecimento possível existencial para você. Veja bem, retenha, guarde isso com você. Repito, visite o nosso Instagram e saiba tudo sobre mim, sobre essa jornada de mais de 40 anos, conduzindo pessoas o tempo todo à busca, à integração existencial entre a razão, entre os conhecimentos, a descoberta, o ambiente construído pelo pensamento e o teu viver internamente. É preciso sincronismo, é preciso que isso atinja um nível simbiótico. Então você pode ser chamado de gênio, ou uma pessoa invejável, que todo mundo gostaria de ser. E pronto. Retenha. Você é absoluto, porque a vida é absoluto. Os comportamentos, as reações, parecem racional e cognitivamente semelhantes, mas a estrutura interna maior sua é criptografada, é para você. É tão para você que seletivamente a tua parte consciente quase nunca se percebe disso. E outra, através daquilo que a mente oferece, o seu cérebro constrói mecanismos funcionais, adaptativos e desenha para você o mundo possível para você viver. E de novo, não importa a sua idade, não importa se nunca foi feito antes, não importa a sua cor, a sua pele, a sua cultura. Adaptar-se independe de cultura, adaptar-se é um recurso existencial, adaptar-se precisa buscar de qualquer maneira, de todo jeito, com os recursos que tem, as informações perceptíveis que constam do ambiente. Adaptar-se é divino, é eterno. Adaptar-se é a busca, o encontro inteiro de você como parte profunda do universo, da vida,
a descoberta em si do seu Deus, em você mesmo, o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer idade, em qualquer momento. Então, pense e retenha isso. Isso faz toda a diferença. E como faz? As palavras têm infinitos significados da experiência. A palavra é uma tentativa organizada de um sistema nervoso de comunicar a experiência dele para fora. Em toda a cadeia evolutiva isso acontece. E nos humanos ela é mais específica, tranquilo. Mas uma palavra traduz infinitas experiências. Palavra sem experiência não existe. Não faz sentido nenhum. O conjunto de sons que constrói a palavra e articula gramaticalmente a expressão dela é em função de o significado interno da experiência. E os significados variam para cada pessoa, em cada momento, em cada instante, em cada experiência, e entre as pessoas variam infinitamente. Mas seletivamente, a gente seleciona e escolhe natural, espontaneamente, os significados que a gente troca com o outro. Passa para o outro e recebe do outro. Então parece que todo mundo sabe de todo mundo. Está na hora, definitivamente, de você saber e saber de fato. Saber na experiência, na percepção, saber de você. Integrar-se, sincronizar-se simbioticamente entre o teu viver e a minha vida. O conhecimento da minha vida, a percepção da minha vida, a ampliação dela, constrói e permite que o seu viver aflore nos tempos de hoje, bem próximo da realidade objetiva, concreta, que a minha vida tenta, e como tenta o tempo todo, encontrar a paz. Enfim, esse é o seu caminho profundo. Isso é a história de mais de 30 anos, 40 anos, voltado a estudar, pesquisar, tudo aquilo disponível com um único fim, como a vida vive. E que um dia foi chamado de você. Como o viver, de repente, ainda não descobriu e aprendeu o suficiente desfrutar desse mecanismo fantástico que é a capacidade oferecida pelo pensamento para construir uma mente ampla, onde para, olha, repete quadro a quadro, experimenta de novo, busca mais e mais informações perceptivas do ambiente, num estado alterado de consciência, e constrói uma resposta adaptativa e funcional. Adaptar-se. Apaixone-se por isso. É muito além de tudo aquilo que você acredita e ouviu falar do adaptar-se. O adaptar-se veio antes, enquanto experiência da vida, muito antes do pensamento, muito antes da construção de tudo aquilo que a gente constrói o tempo todo. De tudo aquilo que a gente busca em cursos, em livros competentes, ricos em informações e conhecimento, mas é uma parte seletiva. Entrar no seu caminho profundo, penetrar nele, interna e profundamente, percebendo e entendendo e descobrindo, essa é a missão que há mais de 30 anos Caminho Profundo oferece para pessoas. Então, se ocupe disso, retenha e guarde isso com você. Você vai tirar bom proveito disso. Não pense como fazer com isso e não tente explicar alguma coisa que você está tendo contato por tudo aquilo que você acredita que você sabe de fato. Eu não duvido disso, mas é uma parte seletiva do significado das palavras que convencionalmente serve para todo mundo. Enfim, é tudo aquilo que é útil a gente ir bem fantasiado, orquestrado na Marquês do Sapucaí. Não é o enredo do viver, é o enredo da minha vida. O enredo do viver percorre longos anos de evolução da vida. A expertise, a experiência gravada com suor, com cicatrizes, com experiências seguidas, onde o impulso, o movimento é
o viver e pronto. Enfim, comece agora. Se envolva com isso e ligue. Ligue no WhatsApp 11 950 21 22 34 e saiba pessoalmente tudo aquilo que eu tenho para que você entenda cada vez mais o que Caminho Profundo pode fazer decididamente pelo seu viver, pela sua paz, pelo escolher-se, pelo descobrir-se, por apossar-se. Enfim, o nosso encontro Viver e Pronto, Caminho Profundo, vai chegando ao final. É certo, daqui uma semana, nesse dia e horário, juntos, outra vez. Comece agora, mande um WhatsApp 11 950 21 22 34 e descubra tudo aquilo que o seu Caminho Profundo não abre mão e tem guardado para você. Bom dia mesmo. Você